Quero passar uma coisa valiosa aqui pra vocês. Valiosa por quê? Muita gente sobre isso. Faço isso nas minhas consultorias com escritório e todo mundo acha muito valioso. Então, veja bem. Temos aqui alguns dias de coisas acumuladas, certo? Coisas para organizar, coisas que você vai fazendo, você vai fazendo e precisa executar também. Várias coisas, contas e várias coisas de coisas diferentes. Então são coisas de um trabalho X, no meu trabalho, são contas a pagar, seja profissional, seja pessoal. Temos reuniões para organizar, para gerar uma pauta para próximas e para gerar outras demandas. Temos tarefas para delegar e temos coisas para nós mesmos executar. Então, gestores e líderes passam por essa pluralidade de setores no sentido organização e algumas coisas são executadas por eles mesmos, normal, certo? E aí, deixa eu escolher uma caneta bem legal aqui pra gente. O que eu quero falar com vocês? Existe um conceito chamado caixas de entrada. Caixas de entrada, o que acontece? É tudo que entra, caixa de entrada. Tudo que vem de fora para dentro são caixas de entrada. E aí, a gente passa a organizar e a processar. A gente vai processar essas caixas de entrada. Então, eu vou ver o que eu tenho para fazer e vou listar o que eu tenho para fazer nessas caixas de entrada. Então, eu tenho aqui finanças, tenho reuniões, exemplo, tá? E tem pessoal, certo? Trabalho pessoal. E aí eu vou organizando essa lista de atividades aqui em tudo. Depois que eu organizo essa lista de atividades, eu vou passar para a organização da atividade. Então, por exemplo, se eu tenho muitas contas a pagar, eu tenho vários Pix para fazer, links para verificar, para aderir, enfim, de eventos, de cafés, de curso, enfim, qualquer coisa que seja para pagamento. Então, eu vou categorizar isso e vou reservar para executar. Então, eu vou passar, por exemplo, um monte de coisa ali no WhatsApp para pagar. Aí, eu vou jogar tudo para outro lugar. Eu, por exemplo, jogo para um grupo que eu tenho no WhatsApp de finanças, porque eu zero toda semana. Tudo que eu preciso pagar, eu mando para um grupo meu, né, de finanças durante a semana inteira para pegar um dia e pagar, que normalmente é no domingo, certo? Se não pagar no domingo, acumula, ou eu tenho que pagar na semana tomando o meu tempo. A Jennifer é só um Pix, não é só um Pix. Jennifer é só um pagamento num link de cartão, não é só um pagamento no link de cartão. É um Pix, é um pagamento no link de cartão, é uma conta que chegou, boleto. Isso tudo, vocês precisam entender que gestão de tempo consiste em ter blocos de tempo para cada coisa, porque cada coisa usa uma parte específica da nossa mente. Então, se você está aqui fazendo um follow-up comercial com o cliente, e aí você, me lembrei que a conta da intervence hoje. Aí você para de fazer aquilo que você está tentando fazer, que você deveria fazer, que vai te gerar um resultado, e passa a pensar no vencimento da conta hoje. Ou então alguém chega e te aborda, tá faltando aquele pagamento X, e você para fazer. Então, deixe um bloco de execução para as coisas. Uma vez que eu vá verificar tudo isso para executar depois e não na hora, eu vou passar para o próximo, trabalho e reuniões. Quais foram as reuniões que eu fiz durante a semana? As que foram organizadas, as que eu preciso separar, categorizar todas essas ações que foram definidas nessas reuniões para eu fazer e para as outras pessoas da minha equipe fazerem. Então, por exemplo, reuniões. Se precisa agendar outra, assistente. Reuniões, se precisa executar algum documento, assistente de documento. Então, é bem assim. O que dá para fazer? Durante a execução das coisas, o que dá para fazer em menos de 2 minutos, durante esse processamento de caixa de entrada diária, você faz. Passou de 2, 3 minutos, você agenda ou delega. E a agenda ou delega não é agendar na agenda, data e hora para fazer uma tarefa, não. A agenda, ela é para compromissos com data e hora específicos, que tem data para começar, data e hora para começar e data e hora para acabar. Coisas que não podem passar daquilo ali, certo? Independentemente do motivo. Pode ser um dia inteiro, pode ser um evento, pode ser uma reunião, pode ser um prazo, certo? Mas coisas que podem passar da data e da hora não são agendáveis. Aí é tarefa, você vai fazer. Então, você precisa fazer esse processamento para poder entender. Eu tenho uma reunião na segunda-feira. Então, quais são as tarefas que eu tenho para fazer, que eu preciso entregar nessa reunião, ou que eu preciso abordar aqui para fazer uma pauta decente, para não ficar atordoado nessa segunda-feira. E assim você vai fazendo as coisas. Aí, depois que você faz tudo isso, você faz essa organização, você passa para as tarefas delegadas, porque são tarefas que já foram processadas, já foram pensadas, já estão em execução com alguém, você precisa fazer esse follow-up delegadas.
uma por uma. Aí começa a sua execução. Quanto mais gestor e líder você é, mais tempo nas caixas de entrada, mais tempo organizando e mais tempo verificando tarefas delegadas. Quanto menos gestor você é, menos tempo nas caixas de entrada, menos tempo na organização e mais tempo executando. Se você está com muita coisa na caixa de entrada, passa de 2, 3 horas e tem muita execução, é porque você não está delegando direito. E se você não está delegando direito, que você não contrata pessoas, é porque você não está ganhando direito. Então, está ganhando o suficiente. E se você não está ganhando o suficiente, está pagando para trabalhar ou trabalhando para, enfim, ganhando para sobreviver, para fazer só pagamento, você não está precificando direito. Entende aqui o efeito que é a caixa de entrada, o efeito que é uma organização. Quando você traz essa base de caixa de entrada mais organização, mais execução, mais gerenciamento de tarefas, mais execução, você consegue perceber vários defeitos na sua operação, entendeu? Então, só para depois eu continuo com outras coisas. Pronto, agora eu vou dar um exemplo prático, que aí se você foi até aqui, já entendeu, já pegou a visão, você já não precisa mais continuar o vídeo. Vou colocar meu exemplo pessoal, certo? Comecei pelo pessoal. O que eu tenho que fazer no pessoal? Que eu tenho, né, de cabeça. A consulta do Adriano que eu fiz essa semana. O que eu tenho que fazer das consultas? Fazer um inventário dos medicamentos que eu tenho. Feito o inventário dos medicamentos que eu tenho, eu vou botar aqui o que eu vou precisar comprar. Então, isso vai demandar um tempo, mais de 2 minutos. Certo? Depois que eu fizer que eu ver o que eu vou comprar, eu tenho que mandar mensagem para a farmácia ou ver na minha rota o momento para passar na farmácia e comprar a medicação e o orçamento da medicação. Aí eu tenho aqui outra coisa do pessoal, do coach, né? Então, tenho tarefas pendentes do coach. E aí, eu listei aqui o que eu tenho pendente do coach. Vou dar prioridade para as pendências e marquei também as tarefas que eu tenho que executar e entregar ao final das 2 semanas. Então, eu vou dentro da minha organização do final de semana, eu vou tentar fazer alguma dessas tarefas, que consiste em ver algum vídeo, ou ver alguma coisa, ou anotar, pensar, né? Pensar demanda tempo. Se você não está demandando tempo pensando, você está ficando para trás e não está se desenvolvendo. Então, tenho ferramentas para executar. Ou seja, amanhã, provavelmente, ou de noite, dependendo da energia, eu vou ter que parar, sentar e ficar pensando em tudo. Enfim, entre outras coisas. Então, eu vou executar isso aqui, vou fazer um cronograma disso aqui até o próximo encontro, que já será menos de 2 semanas. 10 dias, então 10 dias. Socorro. Aí, eu vou pro profissional. O profissional, aí eu tenho várias coisas para fazer, que é resolver o problema da plataforma, da autenticação, né, do judiciário, que eu falei descatitei essa semana. Protocolo para fazer dentro dessa plataforma que está atrasado porque a plataforma não entra com o meu certificado. Vou apurar as reuniões que foram organizadas já, que já foram entregues em algum momento as coisas, para apurar isso aqui. Vou fazer o follow-up das tarefas que vieram à origem dessas reuniões já organizadas da consultoria, fazer o follow-up para poder fazer as cobranças ao longo da semana. O pessoal pergunta assim, Jennifer, como tu consegue acompanhar lá o grupo toda hora perguntando sei o quê? Porque eu faço isso num dia livre. Aí tem a apuração e organização das outras reuniões que não foram organizadas. Então, tem reunião acumulada que não foi organizada, certo? E aí, depois disso aqui, que eu ver as tarefas, eu vou fazer verificar os compromissos que eu já tenho agendado para a semana. Batendo, inclusive, com a questão das finanças, né? Porque tem que. Há compromissos que, por exemplo, você tem que fazer um pagamento, né? Então, tem os compromissos da semana. Ver como é que eu vou encaixar toda essa organização nos compromissos, dentro dos intervalos dos compromissos da semana. E depois eu vou fazer o follow-up das tarefas delegadas e o comercial. Então, para ver o que eu vou abordar. Então, Jennifer, é sempre perfeitinho, assim, você sempre... Não, falta muito. Inclusive, esse último follow-up de tarefas e comercial, eu peco muito, porque eu já tô cansado de tudo isso aqui. Aí fica uma desorganização entre eu e a minha equipe, o que me gera um desconforto com pessoa, culpa minha, obviamente, responsabilidade minha. E o comercial também fica defasado, então eu vendo pouco. Por quê? Porque tem todas essas coisas aqui, é uma questão de organização. E aí tem o domingo, que é meu prazo final para zerar o WhatsApp pessoal e profissional. Zerar significa ver tudo que eu tenho que responder. Então, muitas vezes tem gente que fica lá mais de 1 dia, 2 dias sem resposta. Então, eu vou zerar. Por quê? Porque demanda uma ação minha. Então, por exemplo, eu preciso que você me mande não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um monte de documento. Eu vou conseguir separar isso agora? Não. E eu tenho um monte de documento para separar, para mandar. Então, eu faço isso no final de semana zerando, que vai gerar novas caixas de entrada. Nova caixa de entrada que é do WhatsApp, especificamente do WhatsApp. E aí, depois, eu vou para a parte de finanças. E aí, meu amigo, essa parte de finanças, ela é longa, tensa e demorada. Então, eu deixo para amanhã. Sequer comecei, que eu já começo a ficar estressada.
E aí, continuando aqui a questão das tarefas, das demandas, né? E aí o pessoal sempre me pergunta também isso. É uma coisa que é recorrente. Gente, quando fazer o follow-up comercial? Jennifer, eu não tenho comercial. O comercial sou eu, o operacional sou eu, sou tudo eu. Eu acho que tem muita gente nesse momento. Tem muita gente nesse momento há muito tempo. Tem muita gente nesse momento há muito tempo e que já tentou diversas vezes sair desse momento. Então, assim, primeira coisa que é importante quando você quer sair desse momento de ser tudo é, primeiro, o tipo de modelo de negócio que você quer. Se é realmente fazer de tudo pouco, com a margem alta. Se é você querer uma equipe reduzida e utilizar das tantas ferramentas que temos hoje. Também mantendo uma margem mais média, né? Por exemplo, tem empresários, eu vou falar que são empresários mesmo, tem profissionais que eles têm 2 demandas por ano, mas essas dois trabalhos por ano são trabalhos assim de milhões, né? Milhões de reais. Então tem gente que fala, não, eu pego só um por ano, eu escolho um por ano, eu vou trabalhar nesse um por ano, então não tenho secretário, não tenho nada, eu faço tudo. E eles dividem seus dias, beleza? Mas tem gente que tem mais cliente, tem médio cliente ali, tem gente que tem empreendimento, já, né? Empresa grande, muito processo. Então, a primeira coisa é você definir isso. Como você tá começando, você tem que definir isso cedo. Porque só assim, só fazendo isso, é por isso que eu tô dizendo que a base de tudo é a caixa de entrada. Porque é na caixa de entrada que você vai definir assim, caramba, olha o tanto de coisa que eu tenho pra fazer, o tanto de procedimento que eu tenho pra padronizar. Então, qual é o tipo de negócio que eu quero ter? Pensando nisso, porque você não vai gastar tempo e energia à toa prospectando um monte de gente ou mandando follow-up pra um monte de gente, que não tem nada a ver com o seu futuro, você vai dizer assim, qual é o tipo de cliente, então, que é o meu perfil? Qual é o perfil de cliente que eu quero? O perfil de cliente é CLT. Vamos dizer que eu vendo pra CLT. Como é que eu vou abordar essa pessoa às 10 da manhã? Não tem como. Essa pessoa tá trabalhando, entendeu? A gente tá falando assim de um padrão, tá? Então, assim, o meu, eu vou falar do meu, porque o meu, sem falar da nossa, é mais fácil. Eu trabalho com empresários. A maioria dos casos, esses empresários são extremamente muito mais ocupados do que eu. Eles estão naquela fase de crescimento, eles estão naquela fase de problema, naquela fase que tá tudo um caos, justamente porque eles não têm, né? Então, tudo fica muito caótico, de forma que eu escolho bem os dias. Então, o primeiro dia mais caótico de qualquer pessoa que trabalha empreendendo é a segunda-feira. Então, chegar na segunda-feira de manhã, mandar mensagem pra esse cara, ele vai ficar com raiva de mim. Ele vai falar assim, putz, essa menina, segunda-feira, não tem o que fazer não, entendeu? Então, eu faço o quê? Segunda-feira à noite, 7, 8 horas. Não pra ele responder, mas para perguntar alguma coisa de dúvida, para perguntar alguma coisa pontual que ele sinalizou ali na reunião, na ligação, no pessoal. Você conseguiu resolver aquele problema X? Me conta como é que foi a semana e tal. Isso vai depender do dia que foi enviado. Ou quinta-feira à noite. Porque aí, segunda-feira à noite, ele vai olhar, ele vai ter tido um dia bom ou ruim, ele vai pensar assim, bom, preciso ter essa pessoa, ou ruim, caramba, eu preciso ter essa pessoa. Não é eu quero, outra eu preciso, desculpa. E na quinta-feira à noite é pelo fato de que sexta-feira normalmente são apurações da semana. E aí a pessoa já vai ficando mais tranquila, porque o que ela não conseguiu resolver ali, ela vai resolver sábado e domingo. Ele vai trabalhar no final de semana, ninguém vai encher o saco dele. E na quinta-feira eu já me disponibilizo no final de semana pra falar com essa pessoa se ele quiser um segundo momento. E aí ele fala assim, entendeu? E é de noite. Ou ele tá com a família, ou ele tá mais leve, ou ele teve um dia difícil. Então não é pra que ele vai responder, que eu vou lembrá-lo. Não é nunca esperando uma resposta, é sempre esperando lembrá-lo. Porque quem quer algum serviço, quem vê valor em qualquer coisa que você está vendendo, vai voltar pra falar com você. Só que ele precisa lembrar que você existe, só isso. No meu caso, meu tipo de cliente, o meu ticket, entendeu? Então, tem outros tipos de cliente que aí você precisa fazer todo esse trabalho de apuração, de pensar. E sabe o que acontece? A maioria não faz esse trabalho. Então, começa por aí que já é muita coisa.